Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Abrap pelo convite, dizer que é uma grande satisfação vir até aqui, conversar com todos vocês, fazermos aqui essa reflexão conjunta num momento tão importante, né, para a indústria e para todo o país, eu diria. Portanto, acho que o tema da sessão, né, paradigma de governança e gestão, foi um tema muito bem escolhido, já que esse é exatamente essa nossa situação atual. Nós precisamos de novos modelos, de um novo paradigma para o século XXI que está vindo aí. E, para iniciar, eu gostaria de fazer essa reflexão conjunta aqui com vocês, relembrando aí que esse é um momento de baixa credibilidade do ambiente empresarial como um todo perante a sociedade, principalmente no que tange às grandes organizações, as empresas de grande porte. E isso porque, naturalmente, todos nós temos sido, aí, digamos, bombardeados, né, com notícias envolvendo diversas atitudes ilegais e antiéticas no ambiente empresarial, quase que diariamente. Então, aqui eu trouxe apenas para reaquecê-los algumas notícias que o cidadão comum tem recebido em relação a diferentes tipos de problemas empresariais, como, por exemplo, corrupção. Naturalmente, todos nós temos acompanhado aí a grande Operação Lava Jato, que de 2014 para cá, e eu acho que isso também é um sinal dos tempos, levou à prisão de mais de 10 presidentes dos maiores grupos privados brasileiros, o que seria também impensável há alguns anos atrás, né? E grandes personagens aí do nosso capitalismo, inclusive símbolos desse novo capitalismo, que também tiveram seus problemas no âmbito de corrupção, mas não para por aí. Observamos também fraudes com muitas companhias que vieram ao mercado, como, por exemplo, instituições financeiras. Eu não vou aqui entrar em detalhes em relação a nenhuma delas, né? Todos conhecem bem esses episódios, né? Diferentes aí, naturezas, inclusive o caso aí, né, do grupo das empresas X, enfim, diferentes problemas aí associados também a fraudes, evasão fiscal, essa enorme, colossal Operação Zelotes, que ainda está em andamento, envolvendo grandes grupos brasileiros que todos conhecem muito bem. E, por fim, não menos importante, diversos problemas de prejuízos ambientais que afetam a todos nós, as nossas vidas aí, diárias, dos nossos familiares, e também são resultados de decisões empresariais, né? Culminando no ano passado, no finalzinho aí do ano passado, com o maior escândalo ambiental brasileiro, que foi o colapso da barragem lá em Mariana, da Samarco, uma companhia controlada pela Vale, com a BHP. Pois bem, esse é o cenário aí no ambiente empresarial. E, trazendo aqui para o mundo das entidades fechadas de previdência complementar, nós precisamos também reconhecer que esse é um momento chave para fazermos uma reflexão sobre esta indústria, em virtude também de diversos episódios que todos conhecem muito bem e que vêm circulando aí nos últimos anos e principalmente nos últimos meses, né? Então, aqui são alguns exemplos só de notícias que tem que o leitor, né, se depara diariamente e que, na verdade, como todos também os senhores sabem, são notícias que prejudicam a cada um de nós, não só quem faz parte da indústria, mas a sociedade como um todo, porque essa indústria é muito importante, ela é fundamental para os investimentos de longo prazo que nosso país tanto carece. Então, a vinculação dessas notícias gera aí, obviamente, um problema reputacional para o sistema como um todo. Não é como algumas outras indústrias que algumas empresas perdem, outras ganham o mercado. Na verdade, é que o mercado se reduz, todos acabam sofrendo as consequências, né, desses episódios. E, portanto, este é um momento crítico, esse não é um momento assim de opção, né? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, sobre gestão de crises, a primeira etapa numa gestão de crise é reconhecer que o problema existe, né? Cair a ficha. E a segunda é o que fazer a respeito, né? Então, analisando todos esses episódios, é possível estabelecer aí 3 conclusões principais, que são as 3 mensagens que eu trouxe aqui para vocês. Eu realmente acredito que esse é um momento crítico, que nós precisamos não de mudanças incrementais, de aprimoramentos pontuais, mas de mudanças estruturais, de aprimoramentos em termos de paradigma, como diz o título da sessão, de governança e gestão.
Então, ao meu ver, nós podemos extrair 3 grandes conclusões desses episódios, tanto no ambiente lá empresarial, quanto no mundo das entidades fechadas de previdência complementar, que se relacionam naturalmente entre si. A primeira, e eu acho que é importante reconhecer isso, é que esses episódios, eles não são resultado, seria muito fácil se fossem, de algumas poucas pessoas ruins. Quer dizer, é muito fácil a gente tentar particularizar e falar, olha, se não fosse aquela pessoa, se fosse outra, uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, não fosse uma pessoa ruim, isso não teria acontecido. Na verdade, a situação é muito mais complexa. O que nós temos testemunhado é que muitas empresas, organizações, entidades desenvolveram um sistema de governo disfuncional. E esse sistema de governo levou muitas pessoas a tomarem decisões ou a se omitirem de decisões de uma maneira que elas acabaram ficando, como está aí escrito, né, eticamente cegas. Então, eu não tenho dúvida que muitas pessoas achavam que estavam fazendo a coisa, se não certa, pelo menos justificável, ou algo que poderia ser racionalizado, enquanto outras também, dentro dessas organizações, não quiseram ver muitas coisas. E aí existe o conceito da cegueira motivada, né? Nós vemos o que queremos ver e muitas vezes não vemos o que não queremos ver. E, portanto, nenhum grande caso, grande colapso empresarial ou grande escândalo ocorre em função de 1, 2, 3 pessoas ruins. Na verdade, é um grande sistema, um conjunto de coisas que acontecem e que esse conjunto de coisas envolve, a verdade é essa, pessoas normais que, pelas circunstâncias, acabaram tomando decisões antiéticas e ilegais, e outras, se não tomaram essas decisões, pelo menos foram, enfim, coniventes com elas. E essa cegueira ética, esse conceito, ele é muito importante, e ele pode ocorrer com cada um de nós, eu diria, né? E como ele ocorre? Ele ocorre em função, basicamente, de pressões aos quais todos nós podemos estar expostos. E essas pressões, elas ocorrem em 3 camadas. Então, você tem pressões do contexto imediato, nosso dia a dia, e o primeiro fator do contexto imediato, naturalmente, é a pressão da liderança, do que vem de cima. É muito difícil, quando vem uma ordem e fala, faça isso, você colocar seus valores, né, e falar, não vou fazer. Agora, falar assim friamente é fácil, mas no calor do momento, na situação, no dia a dia, quando nós todos temos vidas investidas ali numa organização, fica muito mais difícil. Então, a pressão de cima é um fator que leva, muitas vezes, à tal da cegueira ética. A outra, a pressão dos pares, é o que está do lado. Todo mundo está fazendo na minha organização, ela funciona assim, é muito difícil só eu não agir dessa maneira, né? E eu vou ficar no ostracismo. O terceiro aspecto é a pressão autoimposta, do meu cargo, do meu papel. Então, o meu papel é esse aqui, eu tenho que fazer isso. E você começa a fazer coisas que não faria normalmente, ou que não acreditaria normalmente. Numa perspectiva mais ampla, você tem o contexto organizacional. Para simplificar aqui em função do tempo, eu vou mencionar só alguns elementos, mas, por exemplo, metas irrealistas. Você tem que chegar naquele número. E quando você fala para a pessoa que tem que chegar naquele número, não adianta nada você falar, olha, mas eu quero também que você cumpra o nosso código de conduta. A pessoa vai, quando as duas coisas entrarem em conflito, procurar chegar no número de qualquer maneira, mesmo que passando por cima, às vezes, do código de conduta da organização. Um sistema de incentivos só baseado, basicamente, em dinheiro, em resultados, num sistema unidimensional, o que seleciona um perfil inadequado e, muitas vezes, leva as pessoas a terem uma visão de túnel, onde elas só olham aquele resultado e se esquecem das implicações do que elas estão fazendo, e muitas vezes até algo menos observado, que é a linguagem usada na organização. Muitas dessas usavam linguagens eufemísticas, onde muitas coisas erradas internamente eram vistas como algo que não era tão errado. Olha, eu vou contratar aquele consultor, mas não era bem um consultor, era alguém que ia estruturar, digamos, aí algum tipo de operação. Ou uma linguagem de guerra, né? Olha, isso aqui a gente tem que fazer para sobreviver a qualquer custo, e num cenário de guerra vale tudo, e as pessoas começam a fazer qualquer coisa. E, por fim, todas as organizações estão inseridas num contexto mais amplo ainda, que é o social, onde aí você tem o ambiente institucional, e quando o ambiente institucional ele é corrompido, quer dizer, é algo de praxe, você não cumprir as regras, etc., você se sente muito mais à vontade para fazê-lo. Aí tem mais questões como a educação executiva, o que é ensinado, né? Inclusive nas escolas de negócio, e as práticas do setor. Todo mundo faz assim no meu setor,
eu acabo muitas vezes fazendo. Tem mais um elemento aqui que não é menos importante, que está faltando aí para completar esse quadro da cegueira ética, que é o fator tempo. Nada ocorre do dia para a noite. Ninguém comete uma grande transgressão e nenhuma organização comete uma grande atitude antiética do dia para a noite. Tudo isso é um processo que se desenvolve ao longo do tempo. O que não era normal começa a ser normal. Você vai fazendo pequenas coisas e depois de um horizonte temporal longo, você está fazendo coisas que nunca imaginou que estaria fazendo. Essa é a grande realidade da vida. Assim como o tempo também serve para solidificar rotinas, e a coisa mais difícil em qualquer organização, e muitos de vocês sabem bem o que eu estou falando, é mudar uma rotina já estabelecida. Foi sempre assim, por que eu vou mudar agora? Quem vai mudar isso? Não é? Então, o tempo é um fator-chave, e aí, quando você olha essa pessoa submetida a essas pressões e a essa dinâmica temporal perversa, aí ela se tornou uma pessoa, como vocês estão vendo ali a figurinha, né? Uma pessoa ruim, que tomou certas decisões, e quem sabe lá na frente ela vai perceber as implicações de tudo aquilo que ela fez. Pois bem, então essa é a primeira mensagem, é que o problema é muito mais amplo, sistêmico, estrutural, do que de alguns poucos indivíduos ruins. A segunda mensagem é que a solução, e que decorre da primeira, vai muito além de normas e controles. Boa governança não se baixa por decreto. Novamente, boa governança não se baixa por decreto. Mais ainda, investir em programas de compliance, em normas e regras e controles, sem mudar a mentalidade, é o equivalente a enxugar gelo. Investir normas e controles, compliance, sem mudar a mentalidade, vai ser o equivalente a enxugar gelo. Não vai resolver. Então, o que você precisa é de uma mudança mais estrutural e não incremental. E é para isso que nós precisamos, então, desse novo paradigma de governança e gestão de qualquer tipo de organização para o século XXI. A organização de sucesso do século XXI, seja ela uma empresa ou uma entidade fechada, vai ser diferente da do século XX. E, a meu ver, existem 8 elementos que caracterizarão, digamos, essa governança de sucesso no século XXI. E eu acredito que as organizações que conseguirem se adiantar mais rumo a esses elementos, elas naturalmente vão ter uma grande vantagem competitiva. Primeiro, mais importante de todos, provavelmente, é a ideia do propósito. Então, toda organização ela só tem sucesso no longo prazo se ela tiver por trás uma causa maior, um propósito maior, e se as pessoas acreditarem nesse propósito e nessa causa, e todos se sentirem energizados com base nisso. Se não tiver isso, as pessoas vão se desmotivando, se desenergizando ao longo do tempo. O segundo é a inclusão da ética como parte integral de todas as decisões de negócio. Não dá para separar, falar, essa é uma decisão só de negócios, daqui não quero me envolver com ética, vou só cumprir a lei. Qualquer decisão envolve terceiros, implicações sobre terceiros, não só agora, mas no futuro, e isso é uma decisão, obviamente, que tem um cunho ético. O terceiro é ampliar o conceito de sucesso. O que é uma organização de sucesso? Ela é aquela que faz o máximo de dinheiro, é aquela que atinge certos números. Na verdade, o conceito de sucesso precisa ser ampliado em todo o ambiente empresarial. O quarto é você ter lideranças dedicadas a alinhar os interesses de todos os stakeholders. O que eu tenho visto, inclusive aqui na indústria, é, às vezes, uma situação muito conflituosa, muito combativa, mas, no fundo, os interesses são os mesmos. Acho que está todo mundo no mesmo barco. Tanto, enfim, os participantes quanto a empresa que coloca os recursos, naturalmente, todos querem o sucesso de longo prazo do fundo, né? E eu acho que isso tem que ser mais enfatizado, enfatizar o que há de semelhança, de sinergias, do que as diferenças, porque se você se concentrar nas diferenças, você vai encontrá-las, assim como se você se concentrar nas semelhanças. Uma gestão interna não baseada no estresse e no medo, que é o que a gente tem visto aí nas organizações, no ambiente empresarial. Parece que isso é um bom modelo, né? Colocar as pessoas sob pressão, com bastante medo. Na verdade, isso paralisa as pessoas, desmotiva, as torna menos inovadoras, menos criativas. O ser humano não funciona com base nisso. Você tem que conseguir ter uma gestão baseada na confiança, na autenticidade, no zelo, claro, com a devida prestação de contas, mas dando autonomia e dando confiança. Não adianta nada querer colocar 1000 etapas para tomar qualquer decisão, fazer qualquer coisa. Isso não vai resolver. O comprometimento com o desempenho baseado em princípios, o como o desempenho é alcançado é tão importante quanto o resultado final. Então, não adianta só chegar no número, mas como você chegou nesse número.
ter uma cultura interna muito mais de cooperação e de solidariedade, o que é o contrário do que tem sido vendido, né, que é a ideia de competição a qualquer custo, inclusive internamente. E, por fim, a ideia, obviamente, da transparência, de você gerar mais credibilidade no sistema, mostrando exatamente o que ele é e quais têm sido as implicações do sistema sobre terceiros. Por fim, terceira mensagem final, tenho meus 5 últimos minutos aqui, é que esse novo paradigma, para ele acontecer, ele depende de 2 coisas, liderança e cultura. Então, hoje não dá para avançar mais só em governança, que são políticas, procedimentos, práticas, regras, sem avançar também em liderança e cultura. É um tripé. E, por isso, a gente precisa de lideranças mais sintonizadas aí com os novos tempos, lideranças que tenham visão de longo prazo, responsabilidade sobre os passivos que estão criando, profissionalismo e, obviamente, que estejam mais alinhadas com os valores desse novo século que está vindo por aí, que são valores diferentes do século que passou. E coloquei aqui alguns atributos centrais que, a meu ver, fazem parte de um líder aí hoje consciente e já antenado, aí, sintonizado com os novos tempos. O primeiro elemento é a pessoa tem que ser motivada por servir, não ser servido. E eu acho que nas organizações empresariais brasileiras, a gente teve um começo, né, historicamente, aí, século XX, de empresas com comando militar. Eu falo e o resto obedece, né? Enfim, fala quem pode, obedece quem tem juízo. A partir dos anos 80, 90, veio a onda aí do tal do profissionalismo, mas mal entendido. E aí o líder militar passou a ser um líder mercenário, que é só o dinheiro e o número, e eu quero maximizar o meu resultado pessoal. Na verdade, a gente precisa não de um líder militar nem mercenário, mas de um líder mais missionário, no sentido de querer deixar um legado positivo. E a ideia de legado é muito importante. E esse líder, naturalmente, tem que ser inteligente, mas não é inteligência só analítica, é inteligência emocional de se conhecer, conhecer os outros, inteligência sistêmica, de você entender as relações entre as coisas, como uma coisa afeta a outra. Até aí coloquei o espiritual, que é a ideia de você ter uma percepção maior do seu papel e, naturalmente, também a analítica. O senso de propósito é fundamental, capacidade de inspirar as pessoas, o ser humano é muito maleável, você pode extrair o pior dele, mas também pode extrair o melhor. Integridade, quer dizer, a ideia de você ser o íntegro, não é só honesto, é o íntegro no sentido da pessoa não ter 2 caras, ela ser sempre ter aquela posição, né? Seja às vezes ela não posição correta, e vontade de assumir a responsabilidade, e não de se omitir da responsabilidade pelos seus atos. Disposição de frequentar ambientes com pessoas com visões contrárias às suas. É muito bom e fácil você estar sempre rodeado de pessoas que pensam igual a você. O difícil é você frequentar ambientes para escutar as pessoas que têm uma visão diferente da sua. Mas esse é o verdadeiro líder, né, que tem essa disposição. Capacidade, novamente, de extrair o melhor e não o pior das pessoas. A ideia da empatia, solidariedade, vontade de cuidar de cada pessoa da organização e, por fim, a visão de longo prazo, não de curto prazo, e a ausência de compromisso com grupos de interesses específicos. Fácil? Pensem aí nas lideranças, vamos fazer a nossa autoavaliação, mas, a meu ver, o caminho tem que ser esse. E, para finalizar, sendo bastante pontual também, né, como a sessão anterior, a pergunta é, isso é realista? Estou sonhando? Vim aqui, enfim, né, e estou criando uma coisa que é totalmente impossível, ou vale a pena implementar esse novo paradigma para gestão e governança com base nessa cultura ética e numa liderança consciente? A boa notícia é que há evidências crescentes, várias, que sim, que vale a pena, inclusive financeiramente. Em função do tempo, eu trouxe só um exemplo, que é bem interessante, há outros, né? Mas, por exemplo, acabou de sair um trabalho, uma pesquisa, essa foi feita nos Estados Unidos, mas em breve a gente vai ter aqui no Brasil também. Os pesquisadores pegaram 1.000 empresas americanas durante 4 anos. E nessas 1.000 empresas, eles mandaram questionários para os funcionários. Foram 400.000 funcionários que responderam perguntas sobre as suas próprias organizações, suas próprias empresas. E havia diversas perguntas lá, né? Olha, você concorda com isso, não concorda com isso? Resultado, para resumir bastante aqui a nossa história. 2 questões, o grau de concordância dos funcionários em relação a 2 questões apenas, sobre integridade, foi um fortíssimo preditor do desempenho futuro da empresa. Em outras palavras, quanto mais as pessoas concordaram, os funcionários da própria empresa, com 2 questões, melhor foi o desempenho da empresa nos anos seguintes, não naquele ano, nos anos seguintes, é um preditor.
Quais foram as questões? Deixei aqui no original. A primeira, bastante simples. O que o pessoal lá de cima diz é o que eles fazem. O que a gestão diz é o que eles fazem. E a segunda, a administração é honesta e ética nas suas práticas de negócio. Quanto mais os funcionários concordaram com essas duas perguntas, mais essas empresas tiveram valor de mercado aumentado depois, rentabilidade, melhores relações com os funcionários e maior atratividade para candidatos. Mais gente queria trabalhar nessas organizações. Então, duas questões simples foram suficientes para prever o desempenho futuro dessas 1.000 empresas dessa amostra, que eu achei um resultado particularmente fantástico. Para concluir, então, a adoção desse novo paradigma da governança, que é alicerçado num propósito mais elevado, numa cultura que extrai o melhor das pessoas e nessa liderança consciente, é que vai permitir aos fundos de pensão não só um desempenho melhor, mas, inclusive, mais ético, e também vai permitir que eles deem um exemplo para as suas companhias investidas, gerando aí um círculo virtuoso. Então, essa melhoria novamente, vai reforçar esse círculo virtuoso da confiança, da poupança e do investimento, e isso vai ser bom para o bem-estar dos participantes, para o sucesso de longo prazo do sistema e para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. E esse é um desafio de cada um de nós aqui. Muito obrigado.